Imagina você ser escravizado no século XIX, tomar tanta chicotada a ponto de ficar em coma durante 2 meses, depois fugir e se tornar soldado lutando contra os que te escravizaram. Parece até uma história de filme, uma história de mentira, e essa história na verdade até se tornou um filme, Emancipation, que foi estrelado ali pelo Will Smith. Mas antes de falar sobre essa história do Peter chicoteado, eu vou pedir para a produção soltar e rodar nossa vinheta. Vambora, produção, solta a vinheta aí. Essa história aconteceu no século XIX, nos Estados Unidos, que vivia um processo muito forte de escravismo ali nas colônias do Sul. Lembrando que mesmo após a independência dos Estados Unidos, que ocorreu em 1776, no 4 de julho de 1776, os Estados Unidos continuou sendo um país escravista, principalmente para as colônias do Sul. As colônias do Norte elas não tinham essa prática escravista, apesar de que por muito tempo elas fomentaram esse escravismo, principalmente com um comércio triangular. Então, de certa forma, ainda que indiretamente, elas fomentaram esse comércio nas colônias do Sul. As colônias do Sul, que são as chamadas colônias de exploração, desde a sua origem, utilizavam a mão de obra escravizada ali como prática, né, como base da mão de obra. Bem parecido com o sistema de produção colonial no Brasil, bem parecido com o sistema de produção açucareira, tanto é que a nossa estrutura de produção ela tem o mesmo nome das colônias do Sul, que é o plantation, né? Provavelmente você já ouviu falar desse termo. Dentro desse contexto ali de século XIX, os Estados Unidos já estava independente da Inglaterra e tinha se dividido em dois lados, o lado norte e o lado sul. E, obviamente, o lado sul não queria acabar com a escravidão, tendo em vista que essa escravidão era o que sustentava a sua economia. Então seria muito lesivo, seria muito prejudicial se eles acabassem com essa escravidão, porque era a base da economia agrícola da sua região. Por conta disso, a galera do sul vai querer se separar, formando o que a gente chama de confederados. São os estados do sul que buscam essa emancipação, desencadeando a Guerra de Secessão ou a Guerra Civil Americana, a Guerra de Separação entre confederados no sul e a União que estava no norte. Então, os estados do sul, né, porque já não eram mais colônias, eles vão entrar em conflito com o norte. E o norte vai sair vitorioso no final das contas ali, juntando o norte e o sul, principalmente porque o norte era mais industrializado, o norte ele tinha ali um número de armamentos de soldados muito maior, o norte tinha ferrovias que facilitavam a locomoção de soldados entre as regiões. Mas dentro desse contexto a gente vai ter pequenas histórias, uma micro-história. E essa micro-história conta um pouco sobre o Peter chicoteado, ou o Gordon, né, como é conhecido, o escravizado, que foi uma figura muito emblemática justamente por conta da memória transformada ali pela sua foto. A fotografia do Gordon, ou do Peter chicoteado, como é chamado, ela se tornou uma fotografia muito popular que provavelmente você já viu em algum lugar, justamente por conta da sua popularidade. Vale ressaltar que a Guerra de Secessão é a primeira guerra que é fotografada na história. Nenhuma guerra havia sido fotografada. Então essas fotografias, elas servem para construir uma memória com relação à guerra e construir uma narrativa do que quer se defender a partir daquele momento. E você tem que lembrar que essa guerra ela vai ganhar muita força, principalmente quando o presidente Abraham Lincoln ele vence as eleições, ele era um abolicionista e o sul passa a não aceitar essa submissão a um presidente abolicionista. O Peter chicoteado ele estava na região de Louisiana, ali em 1863, em plena Guerra Civil Americana, ele era um escravizado, tá? Ele vai fugir dessa escravidão, vai fugir daquele contexto ali escravista de opressão, simplesmente porque ele era extremamente espancado em diversos momentos. O último castigo que ele teve, ele tomou tantas chibatadas que ele ficou 2 meses em coma e ele decidiu fugir depois desses 2 meses para lutar pela sua própria vida. E essas chicotadas, né, que ele tomou acabaram
transformando-se em marcas físicas e visíveis no seu corpo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a algum tempo. Mas o que você precisa entender é que o Peter, né, o chicoteado, ele vai fugir justamente porque ele está tentando resistir àquele sistema escravista que ainda se implementava no Sul. Só que é interessante perceber que para os donos de escravizados, naquele contexto, a fuga era uma afronta. Porque a fuga é como se ele estivesse desafiando o sistema escravista que estava em vigor ali no Sul. E ele vai fugir desesperadamente, ele vai utilizar cebolas no seu corpo para disfarçar o cheiro, então para ele se esconder, porque como eles vão não só em tropas perseguir o Peter chicoteado, eles enviam também animais de caça, cães de caça, para buscar o Peter. E ele vai passar cebola por todo o seu corpo justamente para tentar ali se esconder em meio às plantações e disfarçar o seu cheiro. Ele vai passar cerca de 10 dias atravessando diversos pântanos infames, absurdos na região de Louisiana, que são conhecidos justamente por suas condições inóspitas, justamente pelo risco de ataques ali de animais selvagens, de pegar doenças. Ele vai passar ali durante 10 dias fugindo, utilizando cebola no corpo, comendo cebola também para se alimentar e fazendo suco de cebolas que utilizava ali para justamente tentar mascarar o seu cheiro dos cães que os caçadores de escravizados soltavam para rastrear os fugitivos. E aí, de repente, ele está fugindo. Nessa fuga extenuante, o Peter ele consegue finalmente alcançar tropas da União, que são as tropas do Norte, na região de Baton Rouge. E aí ele vai ser resgatado por médicos militares, né? Os soldados vão ficar horrorizados com as condições das suas costas, e ele vai tirar essa emblemática fotografia justamente para documentar, né, chamada de The Sculpture Back, né, se meu inglês não estiver falhando, as costas chicotadas, e vai ali nessa foto, nessa fotografia, documentar e registrar através de uma memória as chicotadas que ele tomou ao longo desse processo de escravismo. O que é interessante perceber é que essa imagem do Peter chicoteado, ela não só mostra toda a tortura, todo o ponto negativo, ruim, extremamente prejudicial da escravidão, como mostra as marcas, os legados físicos e também psicológicos deixados sobre os escravos que estavam ali sob domínio dos donos de escravos, como também ela vai ser muito utilizada de maneira incontestável para disseminar a luta pela abolição da escravidão. Então lembra que ele vai, em 1863, tirar essa fotografia, quando a escravidão ainda não havia sido abolida. Só que tem que entender uma coisa, que grande parte da população que está nos Estados Unidos, principalmente nas partes ali ao sul, não confiam muito em depoimentos de pessoas negras. E eles falavam isso. As pessoas negras, elas não são confiáveis, nem em seus depoimentos, nem em depoimentos e nem em vivências pessoais. Então, era totalmente comum, né, os abolicionistas começaram a vender reimpressões da imagem, justamente para arrecadar dinheiro para os seus esforços de abolir a escravidão. Mas muitos falavam, é falso, isso aí não é verdade, eu não acredito. Por quê? Porque os brancos, muitas das vezes, não achavam que os negros eram testemunhas confiáveis. Mesmo com as suas próprias experiências, eles não eram testemunhas confiáveis para expor ali qualquer tipo de opinião ou qualquer tipo de informação. Segundo os relatos, Peter, quando ele se encontra ali com as tropas da União, ele vê muitos soldados negros e existe um forte debate sobre essa necessidade ou de fato se era possível que os soldados negros ingressassem no exército naquele momento. E quando ele se depara com esses soldados, ele chora, ele cai aos prantos, segundo os relatos, justamente porque ele vê soldados que eram como ele em uma posição de autoridade, uma posição de poder, diferente da posição dele, que era uma posição de sofrimento, que era uma posição de submissão. Ele vai, né, mostrar, expor suas costas justamente
para tentar evidenciar o quanto ele havia sofrido, conseguir comprovar que de fato ele tinha sido escravizado, que ele tinha sofrido o que ele sofreu, apesar de, como eu falei, muitos não acreditassem nisso. E ele começa a lutar ao lado da União. Ele vai lutar como soldado ao lado da União. Ele vai participar ali de um regimento de soldados negros, United States Colored Troops, tá? Que são as tropas negras dos Estados Unidos naquele momento que lutavam, junto escravos, ex-escravizados, muitos ali, a maior parte, escravos não, né? Porque se eles estavam lutando, eles não eram escravos, mas ex-escravizados e também alguns americanos livres que viviam ali nas adjacências. A gente tem alguns relatos, como por exemplo a Batalha de Port Hudson, que o Peter Escoteado vai lutar e vai participar, que é uma batalha que faz parte ali desse processo da Guerra de Secessão. E eles vão, inclusive, conseguir ali cercar em 22 de maio a 9 de julho de 1863, uma grande fortaleza na região do rio Mississippi. E esses soldados afro-americanos, assim como Peter, vão participar bravamente dessa batalha, provando ali o seu valor, sua dignidade. E após tudo isso, e após a escravidão acabar, enfim, com o fim da Guerra de Secessão, a gente tem poucos relatos, na verdade, tem praticamente nenhum registro do Peter após isso, justamente porque era comum que afro-americanos não tivessem tantos registros. Para aquele contexto, a imagem do Peter ela serve muito, porque é uma imagem que luta contra algo que os grupos que estavam no poder estavam tentando lutar. Só que a partir do momento em que a escravidão ela é abolida, essas figuras negras elas não têm mais tanta importância, se é que você me entende, para quem está construindo e para quem está desenvolvendo as narrativas da história naquele momento. Porque quem constrói as narrativas são os vencedores. Só que os vencedores muitas das vezes utilizam essas imagens como forma de ferramenta para aquele contexto ali de guerra, de secessão, e mostrando a importância da união do Sul sob o comando do Norte. Só que após isso, a gente perde aí muitas informações, perde muitos registros, basicamente zero registros, justamente por conta dessa micro-história não ser mais tão vantajosa para quem estava contando e narrando a história. Curtiu esse vídeo? Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda o SOS História a crescer cada vez mais. Vamos compartilhar conhecimento. Tamo junto, né, galera? Um abraço.